Em um mundo devastado por uma pandemia fungal, os infectados de The Last of Us representam uma das mais fascinantes e aterrorizantes interpretações de zumbis na cultura pop. Mas estes não são meros mortos-vivos, são o resultado de uma evolução biológica meticulosamente concebida, onde seres humanos tornam-se hospedeiros de um parasita que gradualmente os transforma em algo irreconhecível. A ciência por trás da infecção, o Cordyceps Brain Infection, CBI, baseia-se no fungo Ophiocordyceps unilateralis, um parasita real que infecta formigas. No universo de The Last of Us, uma mutação permitiu que este fungo superasse a barreira das espécies, infectando humanos quando a temperatura global ultrapassou o limiar crítico de 94 graus Fahrenheit, aproximadamente 34,4 graus Celsius. Diferente de outros patógenos apocalípticos, o Cordyceps não mata imediatamente seu hospedeiro, ele o controla. O fungo invade o cérebro humano, crescendo o micélio dentro do tecido cerebral e matando suas células. As memórias do hospedeiro são apagadas, suas funções motoras redirecionadas para um único propósito: encontrar organismos não infectados e espalhar a infecção. A transmissão ocorre de duas maneiras principais: mordidas diretas de infectados para humanos, esporos transportados pelo ar liberados por cadáveres infectados em áreas densamente preenchidas com esporos. A infecção pode ocorrer em minutos, dificultando a respiração e tornando os movimentos letárgicos. Apenas Ellie demonstrou capacidade de respirar esporos sem dificuldade devido à sua imunidade. O ciclo de vida do infectado, a jornada da infecção segue estágios específicos, cada um mais letal que o anterior. Vamos examinar essa metamorfose grotesca. Estágio 1. Runner, o início da transformação. O estágio inicial da infecção ocorre dentro de 2 dias após a exposição. Os infectados neste estágio mantêm grande parte de sua forma humana, exceto por lesões na pele e descoloração, olhos injetados de sangue, perda de cabelo, movimentos erráticos e rápidos. O que torna os runners verdadeiramente perturbadores é a percepção de que a consciência humana pode ainda estar parcialmente presente. Seus gemidos frequentemente soam como choro, sugerindo que, em algum nível, eles compreendem o horror de sua condição. Alguns hesitam antes de atacar, como se uma parte deles ainda lutasse contra o controle do fungo. Apesar de serem um estágio mais fraco, os runners são extremamente perigosos em grupo. Sua velocidade e tendência de atacar em hordas os tornam letais para sobreviventes despreparados. Eles respondem a estímulos visuais e sonoros, e embora possam ser eliminados com relativa facilidade, um único tiro ou golpes bem posicionados, subestimá-los é fatal. Quanto à longevidade, os runners permanecem neste estágio entre 2 semanas e 1 ano, dependendo das condições ambientais. Em áreas mais secas, como Lincoln, grandes populações de runners persistem sem avançar para o próximo estágio, sugerindo que certas condições ambientais são necessárias para a progressão da infecção. Estágio 2. Stalker, entre mundos. Após cerca de 2 semanas a 1 ano de infecção, o Cordyceps avança para o estágio de Stalker. Aqui ocorrem mudanças drásticas. O fungo começa a romper o crânio. Crescimentos fúngicos emergem dos olhos e ombros, partes da pele se desprendem. Em alguns casos, o nariz cai completamente. Os Stalkers representam uma ponte evolutiva entre runners e clickers. Eles mantêm parte de sua visão, mas começam a desenvolver ecolocalização rudimentar. O que os torna excepcionalmente letais é sua inteligência tática. Eles se escondem, planejam e emboscam suas presas. Como visto na 2ª temporada da série, estes infectados fazem o que nós fazemos. Utilizam cobertura, planejam ataques e atraem vítimas para armadilhas. Alguns Stalkers entram em estado de torpor extremo, fundindo-se com paredes e permanecendo dormentes até que uma presa passe por perto. O fungo cresce rapidamente a partir destes hospedeiros imóveis, eventualmente calcificando e matando-os. Os Stalkers demonstram coordenação surpreendente, frequentemente atacando em pares e usando o ambiente a seu favor. Esta capacidade tática sugere que o fungo não apenas controla o corpo, mas também adaptou certas funções cognitivas para maximizar suas chances de propagação. Estágio 3. Clicker, a sinfonia grotesca. Depois de aproximadamente 1 ano de infecção, o hospedeiro se transforma em um clicker, possivelmente o estágio mais icônico de The Last of Us. Neste ponto, o fungo dominou completamente o corpo humano. O crânio está completamente rompido pelo crescimento fúngico, os olhos são destruídos ou cobertos pelo fungo, placas fúngicas formam uma armadura natural, a boca torna-se uma abertura repleta de dentes podres e irregulares. Os clickers são completamente cegos, confiando inteiramente na ecolocalização. O som característico de clique que emitem é usado para navegar pelo ambiente e localizar presas. Este sistema sensorial é surpreendentemente eficaz. Eles podem detectar movimentos sutis e sons que humanos normais não perceberiam. A força dos clickers é significativamente maior que a de humanos não infectados.
Sua mordida é instantaneamente fatal, rasgando garganta e tecidos com facilidade brutal. A armadura fúngica oferece proteção considerável, tornando tiros na cabeça menos eficazes do que contra estágios anteriores. Uma característica perturbadora dos clickers é seu comportamento errático. Eles frequentemente podem ser vistos arranhando o crescimento fúngico que cobre seus rostos, sugerindo que algum elemento vestigial do hospedeiro continua tentando resistir à infecção, mesmo em estágios avançados. Os clickers podem sobreviver por décadas neste estágio, conforme evidenciado por sua presença em áreas abandonadas por mais de 20 anos. Eles possuem certa resistência aos elementos, incluindo frio extremo, graças ao crescimento fúngico que atua como isolante natural. Estágio 4. Bifurcação evolutiva. Bloaters e Shamblers. Após vários anos de infecção, o Cordyceps pode evoluir em 2 estágios distintos dependendo do ambiente. Bloaters em regiões mais secas e Shamblers em áreas úmidas. Bloaters, fortalezas fúngicas. Os Bloaters são verdadeiros tanques entre os infectados. O fungo calcificou em placas grossas semelhantes a armaduras. O corpo incha excessivamente para suportar o peso do crescimento fúngico. Clusters de bolsas cheias de micotoxinas crescem pelo corpo. Força sobre-humana, capaz de rasgar membros e esmagar crânios. O que torna os Bloaters verdadeiramente aterrorizantes é sua capacidade de arrancar as bolsas de toxinas de seus próprios corpos e arremessá-las como bombas biológicas. Ao impacto, estas bolsas liberam nuvens tóxicas de esporos que causam queimaduras e sufocamento. A armadura fúngica torna os Bloaters extremamente resistentes a danos por armas de fogo. No entanto, esta proteção vem com um custo. Eles são significativamente mais lentos que outros estágios, com movimentos previsíveis. Sua vulnerabilidade ao fogo é pronunciada, com chamas capazes de rachar sua armadura externa. Bloaters representam uma dedicação total do fungo à força bruta e defesa. Eles são os verdadeiros chefes entre os infectados regulares, capazes de suportar quantidade impressionante de dano e geralmente requerendo munição especializada ou fogo para serem derrotados. Shamblers. Mutação tóxica. Em contraste, os Shamblers são o resultado da infecção em ambientes costeiros ou muito úmidos. Corpo coberto de pústulas cheias de ácido, capacidade de liberar nuvens de esporos corrosivos quando ameaçados, após a morte, explodem em uma última liberação de Cordyceps no ar. Os Shamblers possuem resistência significativa, embora menor que a dos Bloaters. Sua principal arma é o ataque químico, quando suficientemente provocados, liberam nuvens de esporos ácidos que causam queimaduras severas na pele. Isso cria uma zona de negação efetiva ao redor deles. O comportamento dos Shamblers é particularmente interessante porque demonstra como o ambiente influencia diretamente a evolução do Cordyceps. Neil Druckmann confirmou que esta variante surgiu especificamente devido à exposição prolongada à água, mostrando a adaptabilidade do fungo a diferentes ecossistemas. Estágio final. Rat King, a abominação suprema. Sob circunstâncias excepcionais, o Cordyceps pode criar algo verdadeiramente único. No hospital de Seattle, após mais de 20 anos de infecção em condições específicas, umidade, proximidade e crescimento fúngico desenfreado, surge o Rat King. Este superorganismo representa a expressão máxima do potencial do Cordyceps. Fusão de múltiplos infectados, incluindo clickers, stalkers e pelo menos um bloater, massa pulsante unificada pelo crescimento fúngico, força colossal capaz de atravessar paredes concretas, resistência extraordinária ao fogo, bombas e armas, capacidade de fragmentação. Com partes separadas ainda ativas, o Rat King desafia nossa compreensão sobre os limites da infecção. Ele sugere que, dadas as condições ideais, o Cordyceps pode continuar evoluindo indefinidamente, sempre encontrando novas formas de otimizar seus hospedeiros para sobrevivência e propagação. Este estágio não representa um caminho evolutivo planejado, mas sim a consequência não intencional de circunstâncias extremas, levantando questões inquietantes sobre o que poderia surgir em outros ambientes isolados ao redor do mundo. A imortalidade dos infectados. Uma questão fascinante sobre os infectados é: eles são imortais? A resposta é complexa. Tecnicamente, os infectados não são imortais, eles podem ser mortos por trauma físico suficiente. No entanto, o Cordyceps parece retardar significativamente o processo natural de envelhecimento e deterioração. Infectados em estágios avançados foram documentados sobrevivendo por décadas sem alimento aparente. O fungo parece preservar o corpo do hospedeiro em um estado de animação suspensa, mantendo funções vitais mínimas enquanto redireciona energia para crescimento e propagação. Isto explica por que infectados podem permanecer dormentes por períodos prolongados. O fungo entra em estado de hibernação quando não há presas disponíveis. Teorias sugerem que o Cordyceps pode extrair nutrientes do ambiente, umidade, matéria orgânica em decomposição para sustentar seus hospedeiros durante períodos de escassez.
Isto explicaria por que infectados são frequentemente encontrados em áreas úmidas ou mofadas. Curiosamente, o Cordyceps continua a crescer mesmo após a morte do hospedeiro. O corpo se torna uma massa fúngica que eventualmente libera esporos, transformando-se em um musgo que pode preencher estruturas inteiras com crescimentos fúngicos mortais. Tanto os esporos quanto o corpo frutífero morrem rapidamente quando expostos à luz solar, limitando o perigo que representam em ambientes abertos. Força e capacidades. A força dos infectados aumenta dramaticamente conforme a infecção progride. Runners. Força comparável a humanos normais, talvez ligeiramente aumentada devido à falta de inibições. Stalkers. Força aumentada, capazes de derrubar adultos com um único ataque. Clickers. Força significativamente maior que humanos, capazes de rasgar gargantas com facilidade. Bloaters. Shamblers. Força sobre-humana, podem arrancar membros e esmagar crânios. Hat King. Força colossal capaz de destruir estruturas e veículos. Além da força bruta, os infectados desenvolvem adaptações sensoriais notáveis. A perda da visão nos estágios avançados é compensada pela ecolocalização sofisticada e audição extremamente aguçada. Eles podem detectar vibrações mínimas e sons imperceptíveis para humanos. A resistência à dor também aumenta com a progressão da infecção. Enquanto runners ainda demonstram sensibilidade à dor gemendo em agonia devido às deformações causadas pelo fungo, estágios avançados como clickers e bloaters podem absorver quantidade significativa de dano antes de serem incapacitados. Consciência residual. Um dos aspectos mais perturbadores dos infectados é a questão da consciência residual. Até que ponto o ser humano original permanece dentro desses monstros? Evidências sugerem que algum nível de consciência persiste, pelo menos nos estágios iniciais. Runners frequentemente choram ou hesitam antes de atacar. Infectados que ainda têm o rosto intacto frequentemente parecem arrependidos ou angustiados durante ataques. Clickers podem ser vistos arranhando o crescimento fúngico em seus rostos, como se tentassem remover o parasita. A famosa frase de Ellie para Sam, eles podem ainda parecer pessoas, mas aquela pessoa não está mais lá. Pode não ser inteiramente precisa. Talvez fragmentos da consciência original permaneçam presos, observando impotentes, enquanto seus corpos são usados como marionetes pelo Cordyceps. Este horror existencial é parte do que torna The Last of Us tão profundamente perturbador. Não é apenas o medo da morte, mas o medo de se tornar um monstro enquanto alguma parte de você ainda está consciente do que está acontecendo. Adaptação ambiental. O Cordyceps demonstra notável capacidade de adaptação a diferentes ambientes. Em áreas secas, evolui para bloaters com armadura fúngica espessa. Em regiões úmidas, costeiras, desenvolve shamblers com ataques ácidos. Em confinamento prolongado, pode formar abominações como Hat King. Esta adaptabilidade sugere uma inteligência evolutiva impressionante. O fungo responde às condições locais, otimizando seus hospedeiros para maximizar chances de sobrevivência e transmissão em cada ecossistema específico. Além disso, o fungo parece oferecer proteção contra elementos como frio extremo. Infectados podem sobreviver em temperaturas que seriam fatais para humanos, graças ao crescimento fúngico que atua como isolante natural. Agora, diversas perguntas sem resposta, por exemplo. Existem outros estágios da infecção ainda não descobertos? Podem os infectados eventualmente desenvolver algum tipo de inteligência coletiva? Existe limite para quanto tempo o Cordyceps pode manter um hospedeiro vivo? Porque algumas pessoas, como Ellie, são imunes. O fungo poderia eventualmente evoluir para formas transmissíveis pelo ar sem necessidade de esporos? Talvez o mais inquietante seja: poderia o Cordyceps um dia adaptar-se para preservar mais da consciência humana, criando híbridos que mantêm capacidades cognitivas enquanto permanecem sob controle fúngico? Conclusão: os infectados de The Last of Us representam uma visão única do apocalipse, não baseada em raiva cega ou sede de sangue, mas na implacável lógica evolutiva da natureza. O Cordyceps não é malévolo, ele simplesmente existe para se propagar usando humanos como veículos para esse fim. O verdadeiro horror não está nos monstros que os humanos se tornam, mas na inevitabilidade do processo. A infecção não discrimina, não importa quem você era, que vida você tinha, que sonhos alimentava. Uma vez infectado, você se torna parte de algo maior e muito mais antigo que a humanidade. Como o Dr. Newman ominosamente observou na série, não são milhões que estão em risco, mas bilhões. Bilhões de marionetes com mentes envenenadas, permanentemente fixadas em um objetivo unificador, espalhar a infecção para cada último humano vivo por qualquer meio necessário.
Neste mundo, os infectados não são apenas inimigos a serem temidos e combatidos, eles são um lembrete constante da fragilidade da civilização humana e da indiferença da natureza ao nosso sofrimento. Eles são, em sua essência, o reflexo distorcido da humanidade, transformada pela força evolutiva mais antiga do planeta. E talvez seja esse o aspecto mais perturbador de todos. No fim, não é o fim do mundo que The Last of Us nos mostra, mas simplesmente a natureza retomando seu curso.